Alguns animes de comédia não estão preocupados em ser coerentes. Eles pegam um protagonista fracassado, uma deusa inútil, uma bruxa desastrada ou um grupo completamente disfuncional, e simplesmente deixam o caos dominar a história. E quanto mais exagerado fica, mais engraçado se torna. Hoje você vai conhecer 7 animes que transformaram o absurdo em identidade própria. Comédia caótica não depende apenas de piadas rápidas. Ela funciona quando os personagens são tão intensos, tão exagerados e tão humanos nas próprias falhas que qualquer situação simples pode virar desastre. Essa lista reúne animes que brincam com fantasia, escola, universidade e até com o próprio gênero isekai, mas todos têm algo em comum: não seguem regras tradicionais. E começamos com 2 que praticamente definiram esse estilo moderno de humor exagerado. Konosuba começa com Kazuma Satou, um adolescente recluso que morre de forma ridícula tentando salvar alguém, apenas para descobrir que sua morte foi completamente desnecessária. No pós-vida, ele conhece a deusa Aqua, que deveria guiá-lo com sabedoria, mas acaba sendo arrogante e impulsiva. Irritado com a atitude dela, Kazuma decide levá-la junto para o novo mundo de fantasia, como se fosse uma punição. Só que o plano não sai como esperado. Aqua é poderosa no papel, mas emocionalmente instável, dramática e péssima com dinheiro. Logo depois, eles recrutam Megumi, uma maga obcecada por magia de explosão que só consegue usar um único feitiço por dia antes de desmaiar. E por fim, entra Darkness, uma cavaleira resistente que tem dificuldade em acertar golpes e sente prazer em situações perigosas. Esse grupo deveria salvar o mundo, mas mal conseguem pagar o aluguel. O anime constrói a comédia através da convivência. Missões simples viram catástrofes financeiras. Batalhas contra generais do Rei Demônio começam épicas e terminam em constrangimento. Kazuma, apesar de parecer egoísta, demonstra inteligência estratégica e senso de sobrevivência impressionante. Com o tempo, o que prende não é só a piada isolada, é o carinho pelo grupo. Eles brigam, reclamam, falham constantemente, mas continuam juntos. Konosuba ri do gênero isekai, mas ainda entrega aventura real, vilões ameaçadores e um mundo que funciona como RPG clássico. A diferença é que os heróis são o time menos preparado possível. E isso é exatamente o que faz dar certo. Witch Watch acompanha Nico Wakatsuki, uma jovem bruxa que retorna para casa após terminar seu treinamento mágico. Ela está animada para viver uma vida escolar normal, mas carrega consigo um problema: seus feitiços raramente saem como planejado. Para protegê-la, entra em cena Morihito Otoji, seu amigo de infância e descendente de Oni. Ele é sério, disciplinado e possui força sobre-humana, exatamente o oposto da energia caótica de Nico. A convivência entre os dois é o centro da história. Nico usa magia para facilitar pequenas coisas do dia a dia, como ajudar colegas ou melhorar a rotina escolar. Só que qualquer feitiço pode gerar efeitos colaterais imprevisíveis. Um simples encantamento pode virar um evento coletivo. Um gesto de carinho pode desencadear situações embaraçosas. Morihito assume o papel de guardião, tentando minimizar danos enquanto lida com a própria dificuldade de expressar sentimentos. O anime também apresenta um grupo de personagens secundários que ampliam o humor, cada um com traços marcantes que reforçam o tom nonsense. Referências à cultura pop e exageros visuais aparecem com frequência, mas o diferencial está no equilíbrio. Witch Watch não vive só de caos. Ele constrói uma relação gradual entre Nico e Morihito. Existe crescimento emocional, momentos sinceros e uma base afetiva que sustenta as piadas. A magia traz o absurdo. A convivência traz o coração. E juntos, os dois elementos fazem o anime funcionar muito bem dentro da proposta de comédia exagerada. Se na primeira parte o caos vinha da fantasia e da magia, agora ele vem da convivência extrema, da falta de limites e de personagens que simplesmente não sabem agir como pessoas normais. Nambaka se passa na prisão mais segura do mundo, onde escapar deveria ser impossível. Mas para Hyugo, abrir fechaduras é quase um hobby. Ele divide cela com 3 figuras igualmente exageradas. Uno, viciado em apostas e jogos. Rock, impulsivo e movido à força bruta. E Nico, obcecado por anime, remédios e cultura nerd. O grupo não tenta fugir para conquistar liberdade. Eles fogem por diversão. Cada tentativa vira um espetáculo visual. O anime usa cores vibrantes, brilho exagerado e enquadramentos quase teatrais. A prisão parece um palco onde todo mundo sabe que está atuando no limite do absurdo. Mas não é só gritaria e exagero. O diretor da prisão, os guardas, principalmente Hajime Sugoroku, também entram no jogo.
Hajime vive exausto tentando manter a ordem enquanto os detentos transformam qualquer rotina em caos. Conforme a história avança, surge um pequeno fio narrativo envolvendo o passado misterioso de Hyugo. Isso dá peso ao personagem e evita que tudo seja apenas gag episódica. Nanbaka funciona porque abraça o exagero visual e transforma cada cena em energia pura. É rápido, barulhento e cheio de referências que piscam para o espectador atento. Se você gosta de anime que não se leva a sério nem por um segundo, esse aqui entrega exatamente isso. E se você está curtindo essa lista de comédias fora do padrão, já deixa o like e se inscreve no Dinastia Animes. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo essas recomendações diferentes. Porque agora a gente sai da prisão colorida e entra em um caos universitário ainda mais descontrolado. Granblue acompanha Yori Kitahara, que se muda para uma cidade litorânea para começar a faculdade e imagina que vai viver uma rotina tranquila perto do mar. O problema é que ele entra para o clube de mergulho Pekiabu. E o mergulho quase nunca acontece. Logo no primeiro dia ele conhece Koei Mamura, outro calouro que vive em um mundo próprio e é completamente apaixonado por personagens 2D. Juntos, os dois são arrastados por veteranos como Tokita e Ryujiro, que tratam qualquer momento como motivo para a festa. A comédia aqui nasce do exagero corporal e das expressões faciais distorcidas. Situações simples escalam rapidamente para competições absurdas, apostas ridículas e desafios envolvendo bebida. Mas o diferencial é que Granblue constrói amizade de verdade. Entre uma loucura e outra, vemos Yori amadurecendo, criando laços e aprendendo a aproveitar a juventude. Existem momentos de ciúmes, pequenas tensões românticas e situações em que o mergulho finalmente aparece, lembrando que existe um hobby ali por trás do caos. O anime consegue ser exagerado sem perder o senso de grupo. E isso faz com que o público se conecte com aqueles personagens, mesmo quando eles estão fazendo as coisas mais idiotas possíveis. A história começa quando o herói lendário morre da forma mais inesperada possível, caindo em uma armadilha cavada por um fazendeiro chamado Touka Scott. Sem herói para proteger o reino, a necromante Henri Aisvord transfere a alma de Touka para o corpo do herói morto. De repente, um agricultor preguiçoso, com interesses bem questionáveis, se torna a última esperança do mundo. Touka é egoísta, estrategista e completamente diferente do arquétipo tradicional de protagonista. Ele prefere usar armadilhas e inteligência ao invés de força bruta. Ao lado dele está Yuna Yunis, amiga de infância com personalidade forte, que constantemente precisa lidar com as decisões duvidosas dele. O anime brinca com todos os clichês de fantasia medieval. Armaduras heróicas, jornadas épicas, vilões ameaçadores, tudo é reinterpretado com um toque de ironia. Mesmo assim, existe progressão real. Conspirações surgem, ameaças crescem e Touka é forçado a amadurecer aos poucos. O humor vem do contraste entre a aparência de herói lendário e a mentalidade completamente anti-heróica de quem está dentro daquela armadura. É fantasia, mas vista pelo ângulo mais improvável possível. Uzaki-chan acompanha a rotina de Shinichi Sakurai, um universitário introvertido que gosta de passar o tempo sozinho, seja jogando, estudando ou simplesmente aproveitando o silêncio. Essa paz termina quando Ana Uzaki, colega de faculdade e conhecida do ensino médio, decide que ele precisa aprender a se divertir. Uzaki é expansiva, provocadora e completamente sem filtro. Ela aparece no café onde ele trabalha, surge em seus momentos de descanso e transforma qualquer situação comum em uma competição ou brincadeira. O humor nasce dessa insistência. Sakurai tenta manter postura séria, mas acaba reagindo de forma exagerada às provocações. Discussões pequenas escalam, mal-entendidos surgem em público e os dois entram em disputas infantis que sempre chamam a atenção de quem está por perto. Ao longo dos episódios, a relação evolui de pura implicância para algo mais confortável. A família de Uzaki entra na história. Colegas de trabalho começam a observar a dinâmica dos dois e o que parecia apenas incômodo começa a revelar cumplicidade. O anime funciona porque cria identificação. Não depende de magia ou situações impossíveis. Ele trabalha com cotidiano ampliado. Pequenas interações ganham intensidade pela personalidade oposta dos protagonistas. É leve, fácil de assistir e cresce justamente pela repetição de convivência que se transforma em conexão. Backstreet Girls começa de forma direta. 3 membros da Yakuza, Kentaro Yamamoto, Ryu Tachibana e Kazuhiko Sugihara, falham em uma missão importante. Como punição, o chefe da organização dá 2 opções: cometer um ato extremo, ou abandonar a vida criminosa e se tornarem idols femininas. Eles escolhem viver. Após uma transformação completa, surgem como o grupo Goku Dolls.
No palco, carisma, roupas coloridas, coreografias ensaiadas e sorrisos encantadores. Nos bastidores, mentalidade de ex-criminosos frustrados tentando sobreviver à indústria do entretenimento. A comédia vem desse contraste brutal. Enquanto fãs enxergam delicadeza e fofura, o público acompanha os pensamentos internos dos protagonistas lidando com disciplina rígida, ensaios exaustivos e a pressão constante por performance perfeita. O anime usa animação simples e foco em diálogos rápidos, quase como uma sitcom animada. A crítica social aparece na forma de exagero, indústria idol, hierarquia da Yakuza e identidade forçada são levadas ao limite do absurdo. É desconfortável em alguns momentos, mas essa ousadia faz parte da proposta. Ele não tenta ser delicado. Ele exagera para provocar riso pela quebra de expectativa. E justamente por ser tão diferente, acaba se tornando memorável dentro do gênero. Já deixa o like e se inscreve no Dinastia Anime se você curte esse tipo de lista, porque isso fortalece demais o canal e ajuda a trazer mais recomendações fora do óbvio. Esses 7 animes mostram que comédia não precisa seguir fórmula tradicional. Pode ser herói incompetente tentando salvar o mundo. Pode ser bruxa que transforma o cotidiano em caos. Pode ser universitário sobrevivendo à própria juventude. Ou até ex-membros da máfia tentando cantar no palco. O que todos têm em comum é a coragem de exagerar. E às vezes, é justamente no absurdo que a gente encontra as risadas mais sinceras.